then else, que é o comando de selecionar condições. Então nós vamos fazer aqui, primeiro nós criaremos um arquivo vazio no bloco de notas, igual fizemos na aula 1, chamado de aula 2.f90, abre ele, está vazio. Vamos criar o bloco mínimo do programa, que é chamar aqui de aula 2, pode chamar de qualquer nome, coloca implicit none e depois coloca end program aula 2. Pronto, isso aqui é a estrutura mínima de um programa em Fortran. Pronto. Então esse bloco ele é escrito dessa forma assim. Mas vamos pegar um exemplo bem simples que treina um iniciante entender isso. Esse talvez seja o comando mais complicado que as pessoas não entendem de jeito nenhum. Quando estão aprendendo a programar, provavelmente é o que mais tem dificuldade em visualizar ele em um problema. Então preste bastante atenção que esse exemplo aqui, se você entendeu ele, você nunca mais vai ter dificuldade de entender essa questão de lógica, de separar as condições em um problema. Então vamos pegar esse exemplo aqui, que é uma certa loteria, que eu não quero citar o nome, mas que todo mundo conhece, que tem os números possíveis de acertos que você consegue ter nela é 5 e o máximo é 15, ou seja, o número de acertos que você pode ter é 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. Sendo que se você acertar de 5 a 10, é uma condição, se você acertar de 5 a 10 pontos, se você fizer só 5 a 10 acertos, você não ganha nada, você perdeu dinheiro. Se você acertar de 11 a 15, você ganha algum dinheiro. Mas separadamente, se você acertar 11, você ganha 5 reais. Se você acertar 12, você ganha 10 reais, e enfim, igual tá aí. Então, vamos fazer um programa para ele receber o número de acertos, ou seja, você vai informar para ele o número de acertos que você teve no intervalo de 5 a 15, e ele vai dizer qual é o seu prêmio, ou seja, a sua missão é programar isso, programar para ele dizer qual é o seu prêmio. Para isso você vai precisar, inevitavelmente, utilizar essa condição aqui. Então vamos lá para ela. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você enxerga um problema é pensar qual é a variável fundamental dele aí. A variável fundamental aí é número de acertos. Então vamos declarar ela, que é do tipo que um número inteiro. Então se declara um número inteiro em Fortran assim, você bota integer e coloca o nome que você quiser. Vamos chamar assim num acertos. Pronto. E você pode fazer igual foi feito na aula 1, em que você manda o usuário dizer qual foi o número de acertos, ou então você mesmo indica no próprio programa, através de atribuir o valor. Vamos dizer que suponhamos que foi 12 o número. Aí agora você vai criar esse bloco aqui, para fazer o quê? Qual é a primeira condição que você vai fazer nesse caso aqui? É identificar se ele está na faixa de 5 a 10. Então você faz assim, if, then, else, and if. Pronto, essa é a estrutura do comando de seleção. Se essa condição que está entre parênteses, que é número de acertos, for menor ou igual que 10, ou seja, se ele for menor ou igual que 10, você vai dizer, ou seja, escrever esse comando aqui, que escreve uma mensagem na tela, que o que a gente definir dentro é o que vai mostrar na tela. Então, ele vai escrever o seguinte: você não ganhou nada, não ganhou nada. Pronto. Senão, aqui engloba as possibilidades 11, 12, 13, 14, 12, 13, 14 e 15. Pronto. Ele não pode executar as duas ao mesmo tempo. Se essa condição aqui for satisfeita, ele executa somente essa parte selecionada.
Se ela não for satisfeita, ou seja, se for falso, ele comparar as duas coisas e deu um resultado falso, ele executa somente o contrário disso, que é o else, que é se então, se não. Ou seja, o se não é o contrário desse aqui, do então, né? Então, vai ser executado esse caso seja contrário. Pronto. Então, como é que se sabe a linguagem de escrever a comparação entre duas coisas ou dizer que se é maior que, menor que em Fortran? Pronto. Aconselho você ver essa tabela aqui. Existem duas formas diferentes de dizer a mesma coisa em Fortran, de escrever a mesma coisa. Por exemplo, no caso aqui que eu estou fazendo é menor ou igual que 10, né? Então eu estou escrevendo esse. Eu poderia escrever também assim. Por exemplo, se fosse comparar A e B, fosse duas variáveis, A e B, eu poderia escrever assim, less, menor ou igual. Em inglês é escrito assim. Então é só olhar essa tabela. Então, tanto faz eu escrever do jeito que está aí, assim, ou então eu posso botar assim, ponto, ponto, e dentro do ponto, ponto, eu boto LE, né? Menor ou igual. Se botar LT, fica menor ou igual, fica menor que 10. Aí exclui a condição de ser 10. Então, bota que é essa condição aqui. Menor ou igual a 10. Ou seja, eu estou incluindo a 10 também. Porque as demais começam a 11 e 12. Senão, se eu botar só menor, aí aqui tem a 10 também, aqui, entende? Então, vamos botar menor ou igual a 10. Que vamos separar que a faixa aqui é premiada da que não é premiada. Pronto, então essa parte aqui é não premiada. Beleza. Agora, você precisa informar quando o prêmio é 11. Para isso, você vai ter que criar outra condição de seleção de novo, que é fazer o quê? Você sempre coloque uma indentação. Que indentação que eu estou falando é o seguinte: a indentação que eu falo é uma distância. Você não, em vez de você fazer assim, ó, botar tudo no início da linha, você bota um pouco para dentro, que é para deixar bem claro que essa partezinha aqui, selecionada aqui em azul, pertence à condição do senão, entende? Senão fica uma lambança assim na tela e você não consegue bater o olho e enxergar em qual região pertence qual coisa. Pronto. Então aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos que comparar o seguinte, já que ele pode ser 11, 12, 13, 14 ou 15 aqui dentro, então vamos separar o caso quando for 11. Então, equivalente a 11. Se for equivalente a 11, você diz isso. Você coloca assim. Aí eu coloco um pouquinho para dentro. Aí você ganhou, no caso de 11, ganha R$5. Aí você ganhou R$5. Você ganhou R$5. Senão, se ele não é menor que 10, não é 11, então ele é 12, 13, 14 ou 15. Então aqui engloba 12, 13, 14 e 15. Pronto, tem essas quatro opções aqui. Isso se você garantir que o número que está sendo informado está entre a faixa de 5 a 15. Se você informar um número maior que 15, ele também aqui dentro está o maior que 15. Entende? Então ali você já tem que garantir no início, você vai garantir que só vai informar até 15. Aí tudo bem. Senão ele inclui também os maiores que 15 aqui. Aí agora você aqui esse ponto aqui tá aqui, entendeu? Ponto aqui, igual igual. Você poderia escrever igual igual também. Você poderia escrever assim, em vez de ponto aqui, poderia fazer assim. São formas equivalentes de escrever em Fortran. Pronto. Então eu acho que está bem entendido essa parte. Não vou falar mais disso. Agora vamos fazer para separar se for 12. Então você faz assim, if, then, else, and if. Pronto. Vamos colocar aqui se for 12. Se for 12, o prêmio é de R$10. Pronto. Se não,
Pronto, agora aqui dentro ele vai executar só isso. Agora ele vai executar somente o caso 13, 14, 15. Pronto. Agora você vai fazer o quê? Criar outra condição dentro para separar o caso 13 das demais. Diff. Pronto. Agora você bota, se for igual a 13, você diz que o prêmio é R$20. R$20. Senão aqui só pode ser 14 ou 15. Entende? 14 ou 15. Então ainda a gente tem que separar o caso da 14 da 15. Então a gente faz isso. Cria outro bloco de novo. Pronto. Então aqui a gente pega, botar uma condição de se ele pode ser 14 ou 15, então se for 14, eu mando ele dizer que acertou 14. Ou que o prêmio é de, deixa eu ver lá, deixa eu olhar aqui, o prêmio é de R$2.000, digamos assim, R$2.000, você ganhou R$2.000. Senão, não precisa mais você botar se é 15, porque aqui ele só vai ser 15. Se você garantir que o número está na faixa de 5 até 15. Ou então você pode criar um novo bloco, de novo aqui, que será o último, em que você pode botar de novo aqui, dizendo se foi 15. É até bom fazer assim em programas maiores. Aí você faz assim, você ganhou 1 milhão, parabéns. Você ganhou R$1 milhão. R$1 milhão. Parabéns. Pronto. Senão, aí aqui é o caso maior que 15. Se você quiser, você pode informar que 30, 40, 50, mas não faz sentido, porque você está falando de um problema que o número de acertos só varia de 0 a 15, mas vai que o usuário informou errado, entende? Se o usuário informou um número menor que 5, ele vai incluir aqui, na verdade aqui vai incluir o menor que 5 e o maior que 15. Ele vai incluir dentro dessa condição aqui. Aí aqui é uma forma de detectar erro de entrada, por exemplo, assim, erro de entrada. Confira se acertos está entre 5 e 15. Lá, entre 5 e 15. Está na faixa correta, pronto. Então é uma forma de você separar um problema em condições, entendeu? E aí ele vai aqui cobre todas as possibilidades de lógica do problema, ou seja, vai ter que ocorrer somente uma. Se ele não fizer essa, aí ele vai procurar dentro dessas outras. Aí ele vai procurar primeiro nessa aqui, primeira. Não achou, aí ele vem para essa. É por isso que você tem que identar para poder saber, entendeu? Aí você vê aqui você vê que está alinhado, ó, a setinha descendo, o ponteiro do mouse, tá vendo? Aí se não satisfeita aquela, vem para essa e vai quebrando até chegar na última aqui. É bom fazer sempre uma situação desse tipo aqui, porque se tiver erro aqui de entrada, você bota assim, print, não sei o que, e cria um catálogo de erro quando você está fazendo um programa grande, e dizer assim, erro 001, erro 002. Aí quando o programa estiver processando e apresentar um erro, aí você vai lá na tabela e já sabe mais ou menos onde é que foi processado errado. Aí você já vai direto ao ponto e conserta o bug, que se chama, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Agora vamos processar, ou seja, compilar o programa para ver se está tudo ok mesmo.
Então vamos fazer assim. Para compilar, você entra com o terminal até lá a pasta, informa o nome do programa que você quer compilar, coloca -O, aula 2, igual foi feito na aula 1. Assista a aula 1, pronto, tem nem que comentar mais aqui. Dá um enter, vamos ver se tem alguma coisa digitada errada. Se tiver, ele vai mostrar aqui. Então, se ele não mostra, porque o programa está escrito correto, a sintaxe do Fortran não foi violada, então está tudo certo. Então vamos executar. Para executar você bota ponto, barra e o nome do executável, que foi esse arquivo aqui gerado. Antes disso vamos fazer ls, pronto, ele aqui, que é esse programa aqui, foi gerado, compilado. Então é só fazer. Pronto, você ganhou R$10. Por quê? Porque você informou 12. Agora vamos informar 10. 10, você informando 10, tem que compilar de novo porque alterou o programa. Você não ganhou nada. Pronto, para a gente não ter que ficar compilando toda hora, então vamos fazer assim, igual fizemos na aula 1, mandar informe os acertos. Informe o número de acertos. Número de acertos. Dois pontos. Em vez de fazer isso aí, ou então deixa assim, igual a 12, pronto. Aí você pode botar assim uma exclamação, que significa comentário em Fortran. Eu não tinha falado ainda, então deixa assim. Aí agora você vai read, igual fez na aula 1, comando de leitura do teclado, e coloca num acertos, que é o nome da variável que você quer que o usuário digite um valor para ela, para inserir dentro dela. Pronto. Ao fazer isso e compilar de novo, ele vai cobrir o valor, o arquivo anterior. Agora a aula 2, pronto. Informa o número de acertos. Vamos conferir de 1 a 1. 5. Você não ganhou nada, pronto. Vamos compilar. Assim o programa terminou, assim que ele chegou aqui, nessa linha aqui, pronto. Aí finaliza o programa, por isso que ele já termina, né? Ele não fica travado. Vamos de novo. Informa o número de acertos. 6. Você não ganhou nada. 7. Não ganhou nada. 8. Não ganhou nada. 9. Não ganhou nada. Vamos formar 10. Não ganhou nada. 11 tem que ganhar 5. Você ganhou R$5. 12. R$10. 13. R$20. 14. Você ganhou R$2.000. 15. Você ganhou R$1.000.000. Parabéns. 16. Não era para você digitar 16, porque é erro de programação. Erro de entrada, confira se acerto está entre 5 e 15, entendeu? Porque você adicionou isso aqui. Então, mais ou menos essa a lógica de programar uma certa condição assim. E se o cara digitar menor que 5, já digitar 4. Opa, assim não. Digitar 4, você não ganhou nada. Então, nessa parte aqui ainda está errado, você teria que corrigir isso aqui, entendeu? Menor, se número de acertos. Vamos então adicionar alguma partezinha dessa aqui só para concluir. Vamos ver assim. Se número de acertos for menor que 10, a gente pode somar condições, entendeu? Você bota assim, ponto end, que é o caso dessa aqui. Perdão. É o caso disso aqui. Agora, operadores lógicos, not, and, tal, você pode somar. Aqui é um operador para somar condição. Então aqui está explicadinho nessa tabela, não vou perder tempo para o vídeo não ficar grande. Então é só você ler e vai entender. E se o número de acertos for maior que 15, se for menor que 10, se o número de acertos for menor que 10 e for maior ou igual que 5, você faz isso. Senão, pronto. Se número de acertos, senão, aqui, porque isso aqui impede, no caso de eu digitar 4, ele dizer que eu não ganhei nada. Não era para ele dizer isso. No caso, quando eu disser 4, é para ele informar somente isso. Aí no caso de 4, eu acho que ele não vai informar nada, né? Porque ele vai estar menor que 10 e é maior que 5. Ele não informou nada. Na verdade, ele não fez nada. Ainda está errado, entende? Viu só como é que se faz?
e assim vai. Na verdade aqui seria, você poderia, em vez de botar isso aí, para o caso, você poderia ter criado do início de novo. Por exemplo, se o número for menor que 10, você poderia dizer assim, se o número for menor que 15 e maior ou igual que 5, aí é que você botaria essas outras condições. Aí o senão daquilo, você botaria essa mensagem, erro de entrada, e assim vai, entendeu? Então só quis botar aqui como uma forma de você estruturar e combinar condições e assim vai. Então acho que vocês entenderam, não vou fazer aqui. Mas desse jeito aqui, entendam que ainda está errado porque não está cobrindo o caso quando é menor que 5. Mas como eu estou levando em conta que o usuário vai informar um número só entre 5 e 15, aí a lógica está correta aqui. Então é só isso aí no vídeo.